Olá, queridos, graça e paz. Que bom a gente poder estar junto mais uma vez. Eu quero aqui compartilhar a segunda parte do nosso seminário Amor Contagiante. Eu espero que você esteja absorvendo bem, né, o conteúdo desse seminário e eu oro, né, para que o Espírito Santo fale com você e essas palavras sejam de fato fixadas no seu coração. Então essa é a segunda parte do seminário Amor Contagiante. E por que a gente deu esse nome, né? Porque de fato o amor de Deus contagia. Quem é cheio do amor de Deus é uma pessoa que contagia as outras, né? Então todo cristão tem um alto risco de contágio, né? Ele é cheio do amor de Deus. E esse amor é diferente do amor que as outras pessoas têm. É um amor que contagia as pessoas, né? Então, o que é contagiar? É proclamar o evangelho mesmo, né? Todo cristão entende que é responsabilidade dele proclamar o evangelho, anunciar o evangelho, e para que ele faça isso, ele precisa ter esse amor fluindo no coração dele, fluindo através dele. Então não é uma coisa que ele faz de maneira forçada, não é? Mas ele faz isso porque ele tem consciência, porque o Espírito Santo agora governa ele. E eu quero falar sobre 5 condições para que esse amor possa de fato contagiar as pessoas. Então, se você puder anotar algumas coisas, será bom, mas esse conteúdo também vai estar disponível para você. Então, a primeira coisa, né? Primeira condição para que você de fato permita que esse amor contagie outras pessoas. Primeiro, escute bem, senso de propósito. Todo cristão precisa ter um forte senso de propósito. Na verdade, o propósito é o fator determinante para perseverarmos em qualquer coisa que nós fazemos. Ou seja, tudo que não tem propósito, mais cedo ou mais tarde morre. Tudo que você faz, qualquer organização, qualquer coisa, qualquer empreendimento que não tenha propósito, não dura muito tempo. Tem que ter um propósito bem definido. Então, um cristão sem propósito, ele morre por si só. Um cristão sem propósito morre assim como um corpo sem movimento morre de inanição. Então, um cristão que não se movimenta, um cristão que não tem propósito, que não está caminhando para um alvo, para um propósito, ele morre, ele desanima, ele acaba desistindo da sua carreira cristã. Então, queridos, qual é o propósito? A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Muito clara. Tem muitos textos que falam sobre isso. Mas eu acho que um que mais define está em João 15, 16. Jesus falou assim: não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para o quê? Para o propósito, para irem e darem fruto. Essa foi a razão por que nós fomos escolhidos por Jesus. Olha como isso é forte. Então tem pessoas, né, que justificam a sua esterilidade espiritual dizendo assim: não, fruto é do bom do espírito, é ter bom caráter, é ser uma pessoa boa, né? Fruto do espírito é ser uma pessoa que tem qualidades, né, que ajuda as pessoas, que faz o bem. Não, isso não é verdade, isso não é o conceito bíblico. Caráter é aquilo que nós somos. E fruto é o que o caráter produz. Não podemos confundir as coisas. Caráter é uma coisa, fruto é o resultado do caráter. Então, o fruto é o produto da essência da árvore, não é o que a árvore é. Não podemos confundir, portanto, né? Então, veja, o ministério de todo cristão é um só. Não existe, o meu ministério é esse, o meu ministério. Não, todo cristão, claro, depois eu vou falar sobre isso, né? Nós temos maneiras diferentes de fazer o que Deus nos mandou fazer, ou seja, viver o propósito, de acordo com nossos dons, talentos, habilidades, não é? Mas o nosso objetivo é um só, o fruto é uma coisa só. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, nós somos reconciliados com Deus para exercermos o ministério da reconciliação. O que é? Reconciliar as pessoas com Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Então, né, como eu falei, nós temos diferentes habilidades, nós temos dons, né, mas tudo coopera para o mesmo fim. Qual é o mesmo fim? Gerar filhos espirituais, produzir fruto. Isso é viver, na verdade, com propósito, né? Jesus contou uma parábola, que é a parábola da figueira estéril. Está lá em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Diz assim: então contou esta parábola. Escute bem.
Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar nela e não achou nenhum. Não achou nenhum fruto. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Olha que parábola reveladora. Escute, querido, nós não fomos chamados por Deus para ser úteis. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. Então, uma árvore sem fruto, ela pode ser até útil, mas não tem propósito. Porque o propósito de uma árvore é produzir fruto. Escute bem, algumas pessoas acham que ser ativas na igreja é se envolver em algum ministério e é fazer algo que elas gostam. Não há nada de errado em a gente fazer algo que a gente gosta. Mas a pergunta é, cumpre o propósito? Ah, eu quero ser útil. Será que essa é uma boa afirmação? Não, eu não quero ser útil. Eu quero ser mais do que útil. Eu quero andar no centro do propósito de Deus. Eu quero cumprir o propósito. Então, a nossa realização em Deus não vem pela nossa utilidade, mas por viver no centro do seu propósito. Veja como isso é interessante. O que nos realiza não é fazer o que nós gostamos, mas o que Deus quer. Essa parábola da figueira nos ensina que a figueira sem fruto não tem razão de estar na terra. Está falando de mim e de você, como um cristão. Um cristão sem fruto não tem razão dele ser cristão. E aqui está falando que o dono da vinha foi lá por 3 anos. Então, o que é esses 3 anos? Refere-se a um tempo de ampla oportunidade. 3 anos. 3 anos foi o tempo que Jesus treinou seus discípulos, né? Foi o tempo que Jesus treinou. Então, veja, quando um cristão fica tanto tempo sem frutificar, olha qual é a tendência: é desanimar, é se afastar da comunhão com a igreja, como acontece com muitas pessoas. Então, aquele senhor, né, que cuidava da vinha, pediu um tempo, né? Ele disse, Senhor, né, me dá mais uma chance, mais um ano para cavar ao redor e adubar. O que é esse um ano? É um tempo de oportunidade estendida. Sempre Deus está nos dando oportunidade. Ele quer que a gente seja de fato realizado no centro do seu propósito. Eu acho bem interessante isso, né? 3 anos, um tempo de ampla oportunidade. Um ano a mais é uma oportunidade estendida. Quem sabe Deus não está nesses dias fazendo isso, né? Nos dando essa oportunidade estendida. Eu não sei quanto tempo faz que você não frutifica. Sabe, Deus está dizendo, eu vou dar mais uma oportunidade, não é? Você precisa entender para o que você foi chamado. Para, né? Que propósito? Para quê? Né? Não é por quê, mas para quê? Então, esse foi a primeira condição. A segunda condição para que a gente possa viver esse amor contagiante é senso de urgência. Senso de urgência. Primeiro, senso de propósito. Segundo, senso de urgência. Jesus, quando enviou os 72 discípulos, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 4. Ele enviou os 72 discípulos e ele disse uma coisa muito interessante: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. O que ele estava dizendo, né? Que não deveria haver nenhum empecilho, nenhum peso, nada que fosse um entrave, né? Para que eles fossem vagarosos, para que eles fossem lentos, né? Nenhuma distração que os desviasse do propósito, do alvo. Escute bem, o tempo é o nosso bem de maior valor. Você já parou para pensar que todos nós recebemos dons, talentos e habilidades diferentes uns dos outros e em quantidades diferentes? No entanto, o tempo não. O tempo é igual para todo mundo. Todos recebem a mesma quantidade, a mesma medida de tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como você está aproveitando o seu tempo? Como você está usando o seu tempo? Você está usando o seu tempo para cumprir o propósito de Deus?
Você sabe que nós sempre arrumamos tempo para fazer tudo aquilo que tem valor para nós. Não é verdade? Que tem valor para nós, nós arrumamos tempo. A minha pergunta é: as vidas das pessoas têm valor para você? Tem valor para mim? Tem valor para nós? Então nós temos que ser bem honestos em admitir, se nós não nos lançamos à colheita, nós temos que admitir que nós não estamos amando as vidas, que elas não estão tendo o valor para nós, a ponto de nós dedicarmos tempo para elas. Então nós precisamos confessar isso. Nós precisamos pedir, Senhor, acende em mim esse temor no coração e esse amor pelas pessoas, a misericórdia por elas, a compaixão, para que eu possa andar sob esse senso de urgência. A terceira condição, o que que é? É obediência. Para que eu possa contagiar as pessoas com o amor de Deus, eu tenho que ter esse senso de obediência também. Algumas pessoas afirmam, né? Escute, eu já ouvi isso, né? Provavelmente você já viu também, quem sabe, ouviu já na internet, né? Eu já vi isso, né? Pessoas afirmando assim que o fruto não precisa se esforçar para nascer. O fruto não precisa se esforçar para nascer. E passam uma informação errada para as pessoas. Tem cristão que pensa assim, não, eu vou deixar a coisa acontecer, porque o fruto não precisa se esforçar para nascer. É verdade que o fruto não precisa se esforçar para nascer. Porém, a árvore precisa ser saudável. E o que é ser saudável? A questão é essa, o que é ser saudável? O que é uma árvore saudável? Escute bem, saúde espiritual implica em obediência, e obediência implica em intencionalidade. Semana passada falamos sobre isso, intencionalidade, não é? Então, obediência implica em intencionalidade. Jesus nos deu uma ordem. Isso basta? Precisamos mais algo, alguma coisa mais para poder colocar isso em prática? Jesus disse, olha, vão, façam discípulos. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Foi uma ordem que ele deu. Ele não deu isso só para os seus 12 discípulos. Ele deu para todos aqueles que são discípulos. Então, olha só, assim como fisicamente não basta termos órgãos reprodutores, nós precisamos ser intencionais em gerar filhos, também espiritualmente não basta recebermos a intencionalidade para gerar filhos espirituais. Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 12. Ele falou assim, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você entendeu? Então precisa ter esforço, sim. Precisamos nos esforçar. Nós precisamos ser obedientes, sim, para gerar frutos. Quarta condição, para que a gente possa espalhar esse amor, não é? Para que o amor seja contagiante, é a unção do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo. Jesus falou isso. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ser testemunhas porque vocês vão receber o poder, vocês vão receber uma unção, uma capacitação sobrenatural. Ninguém pode fazer essa obra, sabe, no poder do intelecto, da psicologia, porque o Evangelho não é autoajuda, o Evangelho é a ajuda do alto. Evangelho é o poder do Espírito Santo. Nós só podemos pregar o Evangelho e convencer as pessoas para o Evangelho, né, para a mensagem do Evangelho, no poder do Espírito. Isso é uma coisa muito séria. Tem muitas pessoas que são tão afoitas, não é? E querem, eu quero que fulano, eu quero que meu pai, minha mãe, meus irmãos, então eles querem pregar o Evangelho e muitas vezes fazem isso sem oração, sem dependência do Espírito Santo. Não. O quarto ponto aqui que eu estou falando, não é? Quarta condição para que a gente possa contagiar com amor é a unção do Espírito Santo. O novo nascimento é uma obra de Deus. É um milagre, o novo nascimento é um milagre da vida, assim como uma semente, né, brota na terra, isso é um milagre, é o mistério da vida, assim também há um mistério quando alguém se converte a Jesus, quando alguém é convencida
do seu pecado, convencida do seu orgulho. Isso é uma obra do Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Isso é milagre. Olha o que Jesus diz lá em João 15:5. João 15:5. Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe o que é isso? Dependência. Ele está falando, vocês precisam permanecer em mim. Se vocês permanecerem, vocês vão produzir muito fruto, vocês vão dar fruto. Mas por quê? Porque vocês não podem fazer nada, coisa alguma, sem mim. Então escute bem, a autoridade para lutar no mundo espiritual pelas pessoas que a gente quer arrancar lá do inferno, sabe? Tirar da cegueira espiritual, essa autoridade para resgatar pessoas vem de Deus. Nós não temos poder em nós mesmos. Por isso, escute bem, a oração é o ponto-chave. A oração é a nossa maior dependência de Deus. Por isso nós fazemos aliança de oração. O nosso evangelismo é aliança de oração. Porque nós evangelizamos as pessoas pela oração. Ontem eu e minha esposa, começamos uma aliança de oração com um casal. E já estávamos orando por eles todos os dias, porque nós sabemos que o que vai promover a transformação, a consciência neles, é a ação do Espírito. Então nós estamos ali, claro, proclamando a palavra, ensinando e mostrando a Bíblia para eles, mas é o poder do Espírito que vai fazer com que eles, de fato, conheçam a verdade e sejam, não é, convencidos pelo Espírito Santo. Então é a oração, é a dependência. Quando nós oramos, o céu se abre. E quando o céu se abre, os corações se abrem. A Bíblia diz, né, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento. Então é uma guerra espiritual, não é? Como é que nós podemos curar essas pessoas da cegueira delas? Quando esses espíritos de cegueira forem arrancados. Então nós temos que repreender essa cegueira. Isso é na unção do Espírito, isso é pela oração. Nós batalhamos espiritualmente por essas pessoas. Quinto lugar, a quinta condição para que eu e você possamos contagiar as pessoas com o amor de Deus é o foco. Quinto, o foco. Então, ao enviar os discípulos de Jesus, né? Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele falou algo bem interessante, está lá em Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Ele falou assim, ó, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. O que Jesus estava dizendo? Se houver ali um homem de paz, então ele está falando, vocês vão nas casas, vão de casa em casa. Casa não necessariamente é a casa física, mas um grupo de pessoas, né? Uma pessoa né, que está num grupo, né? Hoje nós podemos ter grupos de relacionamento, sei lá, no ambiente de trabalho, uma parentela, seja quem for, um grupo de amigos, não é? É um oikos, é uma casa, não é? Ali você vai encontrar um homem de paz. Se houver ali um homem de paz. Quem é um homem de paz? É uma pessoa receptiva, é uma pessoa aberta, é uma pessoa já sensibilizada para receber o Evangelho. A pessoa que está com o seu coração já amolecido, entendeu? Então, olha o que Jesus falou, você precisa encontrar esse homem. Então, talvez você vá em 1, 2, 3, 4 casas, não vai encontrar ninguém que seja receptivo. Mas você vai continuando fazer isso. Você vai encontrar uma pessoa, que é a pessoa receptiva, que é o homem de paz. Então, o que Jesus estava falando aqui, né? Quando entrar numa casa, diga em paz seja essa casa. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Então, nós precisamos encontrar. Para isso, nós precisamos persistir. Nós precisamos proclamar o tempo todo. E na sequência, Jesus fala assim, ó, não fiquem mudando de casa em casa. No versículo 7 ele fala isso. Então, olha só, coisa interessante. Ele está dizendo assim, ó, concentre-se nessa pessoa que está aberta para o Evangelho. Por quê? Porque ela vai frutificar e vai
atrair outros para o Evangelho. Essa pessoa é uma pessoa-chave num grupo de pessoas, sabe? Porque através delas, outras pessoas serão despertadas. Então, encontre essa pessoa aberta, era isso que Jesus está dizendo, e concentre-se nela. Não fica mudando de casa em casa, né? Então, veja, às vezes, nós gastamos a nossa munição, assim, entre aspas, né? Nós gastamos a nossa munição atirando para tudo que é lado, atirando a esmo, né? E assim nós desperdiçamos o nosso tempo e não produzimos como nós poderíamos o fruto. Então, quando nós focamos, nós somos mais frutíferos. Olha que dica que Jesus estava dando aqui. Às vezes ficamos tão afoitos, tão desesperados, queremos evangelizar todo mundo e acaba que a gente não firma ninguém. Então, Jesus falou, olha, você encontrou uma pessoa que é receptiva, fica com ela, não te apavora, não é? Concentre-se para dedicar tempo para essa pessoa e fazê-la entender de fato o Evangelho. Por isso que a gente faz, então, uma aliança de oração, não é? Vai lá 8 semanas, gente, com paciência, com tranquilidade, não é? Tem pessoas que em 8 semanas vão entender, outras não vão entender em 8 semanas. Vai demorar mais tempo, né? Mas a gente tem um critério, pelo menos um ponto de partida. Outras pessoas vão entender o Evangelho já, quem sabe, nas primeiras ou na segunda ou terceira semana, não sei. Cada pessoa é diferente uma da outra, não é? Então eu quero até dar um exemplo aqui, né? Porque você tem que concentrar, né? Por exemplo, se você juntar várias garrafas vazias, né, com a boca para cima e tentar encher essas garrafas, né, jogando água assim por cima de todas elas ao mesmo tempo, você vai demorar muito tempo para enchê-las, muito. Mas se você enchê-las, né, colocando a mangueira em uma garrafa de cada vez, rapidamente todas elas serão cheias. Sabe? Isso nos fala sobre o que é o evangelismo discipulador. Você criar relacionamento, criar vínculos, né? Então é melhor você se concentrar numa só pessoa de cada vez, ou em poucas pessoas, né? Do que atirar por tudo que é lado e não firmar ninguém na fé. Olha o que Jesus estava dizendo. É assim que a gente tem que trabalhar. Bem tranquilo, não é? Não precisa se desesperar. Abriu a oportunidade? Ok, concentra-se. Porque talvez aquela que você está insistindo e a pessoa não responde, ela não está madura ainda. Continue amando essa pessoa, continue mostrando carinho por ela, né? Jamais rejeite, né? Continua sendo amigo, de vez em quando você manda uma mensagem, mas deixa que as pessoas deem feedback primeiro, antes de continuar. As pessoas precisam dar resposta, não é? Então, respondeu, ok, aí você pode continuar, não é? Então, não quer dizer que você não vai insistir no evangelismo. Claro que vai. Você vai orar por ela, né? E vai, claro, de vez em quando você vai dar uma palavra a mais, né? Mas não estou dizendo isso. Estou falando que muitas vezes você fica só nessa pessoa, sabe? Achando que é ela, mas ela não está aberta. Enquanto tem outras pessoas que estão abertas e que você pode usar o seu tempo para consolidar a fé dela, porque ela quer conhecer o Evangelho. Então eu quero agora encerrar essa ministração falando novamente aqui sobre algumas atitudes práticas, né? Tome algumas atitudes práticas depois de você ouvir essa palavra. Então, primeiro aqui, né? Seja intencional. Mais uma vez vou falar sobre isso. Seja intencional. Ore sobre isso e vá até as pessoas. Não espere as coisas acontecer, porque não vai acontecer por si só. Nós precisamos ser intencionais. Não espere que as pessoas venham até você. Às vezes acontece isso, mas é raro. A regra não é essa. Jesus disse: vão. Então seja intencional. Eu quero gerar frutos, eu quero gerar filhos, eu vou fazer isso porque Jesus mandou fazer. Esse é o meu propósito de vida. Eu quero falar uma coisa para você aqui. Nessa pandemia está acontecendo uma coisa bem interessante. Tinha muita gente que estava tão envolvida com os ministérios da igreja, porque tem pessoas que pensam que o ministério da igreja é estar aqui no templo, envolvida com algumas coisas aqui, entendeu? E fazendo, então ela se sente realizada. E agora não está tendo mais essa oportunidade. E agora está começando a ser desnudada. Espera aí, meu ministério não é aqui. O ministério de todo cristão é no meio das pessoas. Então agora é o momento da gente rever. Olha só como que está a minha vida. Eu não estava de fato vivendo no centro do propósito.
Embora você pudesse talvez estar fazendo muita coisa e sendo muito útil, mas você não estava gerando fruto. Sabe o fruto que tem a essência da árvore, né? Aquela que tem a semente e que vai produzir outras árvores. É isso que a gente tem que fazer. Como eu falei antes, né? O fruto é o produto da árvore, né? O caráter e o fruto do caráter. Então, a árvore tem uma identidade, ela é aquilo, não é? Mas ela produz o fruto reproduz a essência dessa. É assim, é isso que nós temos que fazer. Então, não importa o dom, o talento que você tem, a habilidade, isso tem que contribuir para que você, individualmente, gere fruto. Faça uma cópia de Cristo, não é? Então, esse é o momento de você se despertar para isso, né? Acordar, né? Então, seja intencional primeiro. Segundo, não espere para amanhã. Seja veloz em obedecer. O tempo de Deus é agora. O de Satanás é amanhã. Ele diz, não, espera, deixa para amanhã. Não é? Tendência muitas às vezes a gente procrastinar. Não, é urgente, tá? Então, vá já, não espere. Faça o propósito. Seja veloz em obedecer. Terceiro, ore, ore e ore. Para que Deus lhe dê filhos espirituais. E ore por aqueles que você está querendo alcançar para Jesus. Revista-se do Espírito Santo. A primeira coisa mais importante que você faz é orar. A segunda mais importante que você faz é orar. E a terceira coisa mais importante que você vai fazer é orar. Ore, haja no poder do Espírito. Quarto, concentre-se na pessoa que é aberta. Leve essa pessoa ao batismo, depois dedique-se a essa pessoa para afirmar a fé dela, para que ela também se torne frutífera. Em último lugar, convide novas pessoas. Convide para acompanhar as lives que a gente está fazendo ao domingo. Convide pessoas para participar da sua célula. Se você está fazendo virtualmente, né, online ou presencial, convide pessoas novas para que elas possam ter contato. Não deixe passar a oportunidade. Você é um cristão, você é uma pessoa de alto risco de contágio. Contagia a ciência que está em você. Faça isso com muita alegria, com muita vibração. Quero orar por você agora. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor coloque em cada um que está ouvindo essa palavra uma motivação sobrenatural, uma inquietação santa, ó Deus, para cumprir o propósito de vida que o Senhor colocou em nós. Eu quero pedir, Senhor, levanta os teus filhos, Pai, com uma nova disposição nesses dias, Senhor. Jesus disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui estão os trabalhadores, aqui estão eu e os meus irmãos que estão agora refletindo nessa palavra. Senhor, usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Senhor, derrama o poder do teu Espírito Santo sobre cada um. Senhor, a coragem, a ousadia, a determinação, a unção, Pai. Ó Deus, a intencionalidade para obedecer a tua palavra e cumprir completamente o teu propósito. E assim ser plenamente realizado naquilo que nasceu do Espírito para fazer. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz e até semana que vem. Em nome de Jesus. Amém.